Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou gravar essa videoaula hoje, explicando um pouquinho do conteúdo da página 4 até a página 25 para vocês, ok? Então, quem não tiver com a apostila, corre lá, pega a apostila e vamos acompanhar com a gente. Esse capítulo em si, ele fala um pouquinho que a arte das antigas também é moderna. Vai estar falando um pouco sobre a arte do Egito. Nessa unidade são apresentados elementos da arte, na antiguidade, como aspectos monumentais, religiosos e simbólicos também. Esses elementos são formais e técnicos da arte de cada povo. Mostra também a arte egípcia e seus aspectos místicos, que abordam, né, as crenças de um povo na vida após a morte e os seus reflexos nas produções artísticas. Apresentam também características clássicas da arte do período faraônico, como a lei da frontalidade e a proporção das figuras representadas, pois elas são examinadas sobre a ótica do conceito e a importância dos elementos, pois essas figuras elas se destacam em função do prestígio e do valor da obra. Nesse período também são abordados vários conceitos, são relacionados ao falso afresco e à encáustica, na qual posteriormente ela foi utilizada pelos romanos e também por outros povos. Também pode ser abordado alguns aspectos da arte dos sumérios, que são relativos à arquitetura do período. Eles procuram estabelecer relações com técnicas construtivas atuais e de caráter ecológico. Essa unidade ela é centrada nas artes visuais, com relevo, e na arquitetura também, que é o principal destaque da época, que teve muito destaque na antiguidade e também no período atual. Ainda temos também alguns temas da antiguidade que instigam a estabelecer relações entre criações artísticas e contemporâneas, onde os monumentos da Esfinge, de Gizé e da pirâmide de Khafre, a qual aparece ao fundo e é a sua segunda maior entre as pirâmides de Gizé. Uma das características da arte da antiguidade é o seu aspecto monumental. A Esfinge de Gizé se destaca nesse sentido, e por ser a mais antiga escultura monumental. E muitas esculturas feitas em pedras, em grandes proporções, elas têm inspiração nessa mesma obra também. Já os monumentos egípcios, eles também foram utilizados como referências na construção de um dos maiores hotéis do mundo, o Luxor, que foi aberto em 93, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. A arte em si, ela está sempre se renovando. Muitas vezes, uma obra de arte utiliza referências do passado, modificando o objeto original ou mantendo suas características, mas tendo um outro contexto. Mas sempre tem um toque de quem recriou ou de quem é a arte em si. Os gregos em si, eles sempre foram estudiosos profundos da filosofia, e eles desenvolveram as suas próprias interpretações sobre os valores e os significados da arte. Como Aristóteles e Platão, eles também desenvolveram diversas reflexões no campo da estética, as quais são reverenciadas até a atualidade, até os tempos de hoje. Os gregos, eles eram bem exigentes e se preocupavam com alguns aspectos fundamentais, como a harmonia, a beleza, o equilíbrio, as proporções. Lembrando assim que a estética, ela faz parte da filosofia, pois ela estuda a natureza da arte, da beleza e do gosto, da relação entre a apreciação do belo e do objetivo artístico. Então, diante disso tudo, a gente tem que compreender que as tragédias fazem parte da vida. E do mesmo modo, como servem de referencial para a arte grega, pois elas continuam a influenciar a criação artística atual. Apesar das transformações sociais, históricas e tecnológicas, porque elas são atemporais,
acompanhando o ser humano desde os seus primórdios. A arte ela tem como uma de suas principais fontes de inspiração a própria vida, a vida do ser humano, com seus momentos de felicidade e de tristeza. Bem, grande parte da arte do Egito, ela era encontrada em tumbas até hoje, até os tempos atuais, porque o povo daquela época ele dava muita importância à continuação da vida após a morte. Por isso as pirâmides, elas são os monumentos funerários erigidos para preservar os corpos, né, dos reis mortos para até a eternidade. Eles acreditavam que a ponte aguda dela era voltada para as estrelas, acreditando que um dia eles pudessem voltar à Terra, né? As pirâmides elas fazem parte de um enorme complexo mortuário, que incluía templos, tumbas, locais para sepultamento dos sacerdotes, nobres e os altos oficiais, entre outros. Quanto maior a pirâmide, mais bens a pessoa possuía. Já os templos sumérios, eles eram em sua maioria construídos no alto das montanhas, com o objetivo de ficarem mais próximos da figura sagrada feminina, a Senhora da Montanha, e também para causar o maravilhamento da população, né, pela sua exuberante arquitetura. Bem, pessoal, essa parte da arte egípcia, ela se resumiu um pouquinho nisso. Se vocês não entenderam, tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? E lembrando também que nós temos a atividade que está lá no Positivo On, que é referente às questões da apostila, lá da página 14. Então, eu peço que vocês façam, respondam, me deem um retorno, que eu também vou estar dando retorno a vocês, ok? Obrigado e tenham uma ótima semana.